E aí veio a sequência trágica daquele ano, que foi 17 de março, pandemia. Nós tínhamos preparado um orçamento de quase 200 milhões em 2020 e nós tivemos 120 de receita. Lembrando que em 2019 nós tínhamos 190 de receita. Em 2020 a gente só aumentou 5%. Conservador. Vamos arrecadar 200 pau em 2020. Pandemia na veia, arrecadamos 120. Como é que você recupera 80 milhões ao longo do período? Alguém fala assim, Guilherme bota o fracasso de 2020, 2021, não sei o quê, na pandemia. Sim, esse era o contexto. E aí o que acontece? Quando você não tem dinheiro para pagar salário, quando não tem dinheiro para pagar imagem, quando está faltando dinheiro para fornecedor, quando não tem dinheiro para contratar, os erros que você tem, que são comuns, eles viram erros enormes, explícitos. Um jogador que antes era um cara um pouco menos, assim, disciplinado, quando ele tá com 3 meses de imagem atrasada, ele acha que manda na zorra, velho. E aí o clima começa a ficar ruim. Ah, Guilherme, então por que os outros clubes não sofreram na pandemia? Só o Bahia sofreu? Não é que só o Bahia tenha sofrido, mas o Bahia esteve entre os que mais sofreu. Por quê? Porque o salto de 2017 para 2019 foi de 90 para 190 milhões de receita. Nenhum clube teve isso no Brasil. Nenhum clube teve isso no Brasil. O Fortaleza foi o único que teve nessa proporção, mas saindo da Série B para a Série A. A gente, em 2 divisões iguais, foi o clube que mais cresceu economicamente. E na hora que derrubou, fomos os que mais caímos. Por quê? Porque a gente tinha crescido em plano de sócio, bilheteria e venda de jogador. A gente saiu de 3 milhões para 30 milhões em 2 anos em venda de jogador. Na hora que você cai em plano de sócio, bilheteria e venda de jogador, a gente não tem receita de TV, que foi a coisa que ficou estável. Nossa receita de TV era 1/3 do orçamento. Então, nossa receita de TV, o nosso peso da bilheteria, do plano de sócio era muito maior. E aí, meu amigo, aí começou a segunda fase da minha gestão, que foi 2020, 2021, que foi a fase bizarra. Foi a fase para vender o almoço e para comprar o jantar. É a fase que eu ia pro CT desesperado. Já tava no novo CT, é 1 hora da minha casa. Passava filmes e filmes na minha cabeça. Eu nunca vivi isso na minha vida. Teve um carro incendiado e tudo, não foi uma vez? Foi, mas ali não teve nada a ver, né? Ali foi... Não, só uma coincidência. Foi, mas a aura tava tão... É, mas ali foi antes. Ali Sim. foi antes. Ali foi quando eu tava visitando a obra. Ali não tinha nem inaugurado o CT. Ah, tá. Mas assim, eu ia nesse movimento todo, assim, desesperado. Desesperado. Era, assim, uma coisa de que... primeiro que, não por isso, apenas por isso, mas eu respondo no meu CPF, velho. Uhum. Assim, velho, eu vejo gente criticando pra cacete. Tá certo, tem que criticar o presidente. O presidente tem que estar preparado pra criticar. Mas, meu amigo, é o seguinte. Quem é que tá afim de assumir um clube com 200, 300 milhões de dívida, que você responde no seu CPF, se a Receita Federal for lá e você não pagar o imposto? Largar 6 anos da sua vida, sua família, pra dizer o seguinte, tô afim de ser o presidente perfeito? Jamais, nunca tive essa pretensão. Tomo porrada assim, não tem problema nenhum tomar porrada. Mas não é fácil, meu amigo. Não é fácil viver uma pandemia e dizer o seguinte, clube que não tem dinheiro pra pagar nada, torcida retada e com razão, porque tem a carinha, torcida é isso, ninguém pode culpar a torcida de nada, mas vieram os anos de desespero. E 2021, que aí foi o cortar o pescoço final. Sim. Porque a gente fez o quê pra 2021? Baixamos o custo do elenco. A gente ganha o começo da Copa do Nordeste, ganha começo de 2021, a gente ganha a Copa do Nordeste. Ganhou a Copa do Nordeste. Se ilude. Verdade. Se ilude. Que pra mim, esportivamente, foi o auge da gente. Ganhamos Sim. a Copa do Nordeste 2021. Mas o que aconteceu com aquilo? A gente se ilude e eu falo assim, nós vamos com elenco, vamos com 4 milhões de folha. Por quê? Porque não tem dinheiro. E eu quero que o ano 2021 seja um ano de sobrevivência pra gente voltar 2022 forte. E aí, meu amigo, o elenco não aguentou. Somado a outras coisas que um dia eu conto num livro. Vai ter livro? Algum dia vai ter. Sobre várias coisas. Mas assim... E Sobre aí foi a jogador que segunda levou fase da cartão gestão. também, essas coisas todas. Tem tudo, tem tudo. E aí a terceira fase pra mim, que é a fase que eu prometo a mim mesmo. A gente caiu pra Série B 2021. Eu falo assim, nós vamos... Ali já tinha negociação da SAF. Eu tenho que fazer 2 coisas na reta final do Bahia. Eu tenho que entregar isso por uma questão de honra. Eu não saio do Bahia sem voltar pra Série A e sem fazer essa SAF se a torcida assim desejar. E aí, pra mim, são os 2 anos que eu recupero a minha capacidade de gestão, recupero a minha hombridade e falo assim, eu volto a entregar um Bahia, de fato, da forma mais, digamos assim, conectada com o que a torcida esperava, que é um Bahia que veio pra Série A com méritos próprios, que não é fácil, que a gente caiu pra Série B, o orçamento virou o orçamento de Série B, numa Série B super difícil, com Cruzeiro, com Vasco, com Grêmio, com Sport. A gente volta pra Série A por méritos próprios,
e a gente faz uma SAF, que para mim é o grande legado da minha gestão. Portanto, eu dividiria 3 fases. Uma fase que é a cara do que a gente queria fazer, o meio do caminho, que é uma trágica situação focada na pandemia e que os nossos erros ficaram mais explícitos, não é que não aconteceram, eles apareceram mais, e depois, para mim, a recuperação, que é esse saldo final, assim.